Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para você mais um vídeo aqui no meu canal. O canal Revelando as Profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é mais uma lição da Escola Sabatina. A lição número 4, em defesa da verdade. Em defesa da verdade que em todos os tempos, séculos e até hoje, que a gente briga pela verdade, que a gente luta contra a mentira, para levar ao próximo a verdade que ele não está vivendo, que ele não está praticando. Por isso que essa batalha espiritual da verdade contra a mentira, vai existir até a volta de Cristo. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode desmorecer. A gente tem que continuar perseverando, brigando, se for preciso, mas para provar que a verdade de Cristo é a verdade mais verdadeira deste mundo, voltar o amor de Cristo. Por isso, antes de eu falar dessa lição em defesa da verdade, a lição número 4 da Escola Sabatina, o grande conflito, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, o dia do Senhor que começou ontem no pôr do sol e que termina hoje no pôr do sol. Que a verdade, Senhor, possa permanecer no corações das pessoas, Senhor, no corações dos fiéis que buscam a Ti, Senhor, que são sinceros a buscar a Ti, mas ainda estão na mentira. Mesmo sendo sinceros, Senhor, eles estão na mentira. Por isso precisa saber de toda a verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje, faça de mim o teu servo, por esses minutos e segundos que eu possa estar aqui, pregando a tua palavra. Fique comigo, Senhor. Tudo isso peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos e irmãs em Cristo, em defesa da verdade, verso para memorizar. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 3, versos 14 a 15. A lição de sábado. A atual cidade turca de Izmir foi a cidade bíblica de Esmirna. Está em Apocalipse 2. Essa cidade de 100.000 habitantes floresceu no final do primeiro e do segundo séculos. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmirna deveriam queimar incenso aos deuses romanos. No segundo século, Esmirna tinha uma comunidade cristã e muitos não obedeciam à ordem. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado para a praça de Esmirna. Essa lição eu fiz semana passada, que era da igreja de Esmirna. Quero dar uma conferida aqui no meu canal. Ver todo o conteúdo aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Eu estou pregando, desvendando o Apocalipse, e comecei com as 7 igrejas. Capítulo 1, que fala da visão de João ao Cristo glorificado, e a partir do capítulo 2, começa as 7 igrejas. Então, por isso, dá uma conferida lá, falei da história da igreja de Esmirna. Eu vou recapitular aqui um pouquinho, que está falando da lição. Mas se você quer saber a história completa de Esmirna, dá uma olhada no antigo vídeo antes desse, o vídeo recente da semana passada, que você vai ver a história da igreja de Esmirna, que foi do século 100, foi do ano 100 a 313. Então, dá uma conferida lá. Policarpo, líder da igreja, foi martirizado na praça de Esmirna, queimado na fogueira por se recusar a trair o seu senhor queimando incenso aos deuses. Quando lhe pediram que repudiasse a Cristo, ele disse: eu o servi por 86 anos, e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo. O sacrifício deles reaviva a nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção.
Nesta semana estudaremos princípios bíblicos que motivaram os valdenses e os reformadores como os Hus e Jerônimo a permanecer fiéis diante da ameaça de morte pelo mesmo poder que matou Policarpo, Roma Papal. Quer dizer que existiram vários mártires e no tempo final vai existir ainda mais. Por isso que você não pode renegar a sua fé. Que você não pode, na hora que você for pego, que você for capturado, não pode renegar a sua fé. Acredite no Deus maravilhoso, no todo-poderoso Deus, o seu Filho Jesus Cristo, que nos salvou na cruz. Lembra, do sacrifício de Jesus. Você vai renegar a Deus, que era para se salvar? Morre por Cristo. E esses mártires morreram por Cristo. E já ganharam a salvação. Ganharam o lugar na Nova Jerusalém. Por isso que você não pode renegar a sua fé. Eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer. Morra. Morra por Cristo. Seja fiel e verdadeiro. Morra por Cristo quando for necessário. John Hus, Jerônimo, quando foi capturado, não pensou duas vezes. Mesmo na morte, mesmo sendo sacrificado, não deixou de cantar para o Senhor, recitando salmos, cantando hinos, louvores ao Senhor. E a chama, o fogo subindo sobre eles. Se vocês quiserem saber mais sobre este período, da Idade Média, tem no Wikipédia na internet, e tem o livro Grande Conflito, ou também A Grande Controvérsia. Ellen G. White, relata todos esses acontecimentos na Idade Média. A lição de domingo: perseguidos mais triunfantes. A pergunta número 1: a que períodos do tempo proféticos esta passagem se referem? Sempre que o meu povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Está em Daniel capítulo 7, versos 21 a 25. Vamos ler. Daniel capítulo 7, os versos 21 a 25. Daniel 7, versos 21 a 25. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez a justiça aos santos do Altíssimo e veio ao tempo em que os santos possuiriam o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e farás em pedaços. E os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Quer dizer, está falando do chifre pequeno. O quarto animal, era na profecia de Daniel, que primeiro era o leão, que era a Babilônia, o urso, que era a Medopérsia, o leopardo, que era a Grécia, e depois o animal terrível e espantoso, que Daniel não soube descrever na genealogia, que bicho que era, que ele escreveu terrível e espantoso. Então, quer dizer,
que esse poder seria diferente dos outros três que passaram, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E foi mesmo. Aquela profecia corre certinho, que ela se concretiza à risca. E Roma foi diferente dos três. Foi mais perverso, era mais, como se diz assim, lunáticos, cara, por vingança, por sangue. E oprimiu o povo de Deus, desde Roma Imperial a Roma Papal. A Idade Escura foi complicada. Quem viveu na Idade Escura, cara, se tivesse vivo hoje, cara, falaria para nós um tempo macabro, cara, um tempo de escura, um tempo escuro. Não foi fácil. João descreveu esse mesmo período como um tempo que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 12:14. A mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe Deus havia preparado um lugar. Apocalipse 12:6. Os fiéis foram sustentados no deserto. A palavra os fortaleceu e a sustentou à medida que o conflito se alastrava nesse longo e sombrio período de dominação papal. Os fiéis encontraram um lugar preparado para eles durante os tempos de sua maior provação. Encontraram refúgio no amor e cuidado de Deus. Os 1260 dias e o tempos e a metade de um tempo. Tem Apocalipse 12, capítulo 12, versos 6 a 14. Se refere ao mesmo período, 3 anos e meio. Ou 3 tempos, ou anos, 360 dias, ano 1260 dias. A profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos. Nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. E isso está em Números, capítulo 14, verso 34, e em Ezequiel 4:6. O princípio de ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Shea, estudioso do Antigo Testamento, apresenta 23 linhas de evidência no Antigo Testamento para esse princípio. Os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Os visigodos, os vândalos, os ostrogodos eram tribos que acreditavam nas doutrinas de forma diferente do ensino de Roma. Os 1260 dias começaram quando a última dessas tribos bárbaras, os ostrogodos, foram expulsos de Roma em 538 d.C. O período da escuridão espiritual continuou até 1798, quando o general de Napoleão Berthier removeu o Papa de Roma. Muitos foram martirizados neste período porque obedeceram à Bíblia. Mesmo na morte, triunfaram. Em Cristo eram livres da culpa e de domínio do pecado e vencedores, por causa do sangue do Cordeiro. A vitória de Cristo na cruz era um deles, a morte deles é um descanso até o retorno de Cristo. Aqui a pergunta no rodapé: como o cumprimento das profecias bíblicas fortalece sua fé? Como? Agora eu pergunto para vocês: como o cumprimento das profecias bíblicas fortalece a sua fé? O que você tem estudado, cara da Bíblia? O que você tenha praticado na Bíblia? Ou não praticou nada? É muito sério, povo de Deus. Temos que praticar, temos que estudar, temos que meditar na palavra de Deus. Lição de segunda-feira: a luz vence a escuridão. A pergunta número 2: que advertência há nesta passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? O livro de Judas foi escrito antes de 65 d.C. para cristãos amados em Deus e Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas capítulo 1, verso 1. Esses fiéis foram insultados a lutar pela fé uma vez por todas e foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se infiltraram no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Judas capítulo 1, versos 3 a 4. A demonstração foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média.
Depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus, por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia a sua única fonte de autoridade. E em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam um verdadeiro sábado. Quem escreveu isso foi a serva do Senhor, Ellen G. White, no Grande Conflito, página 52. Versículo 3. Versículo 3 não, pergunta número 3, desculpa. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? As palavras de Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja de Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocava-se uma coroa na cabeça deles em seu cortejo fúnebre. João compara esta coroa terrena colocada por ocasião da morte com uma coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós. Sofremos uma recompensa que nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. A pergunta no rodapé é: o que encoraja você nas dificuldades? Que promessas reivindica nesses momentos? Mais uma pergunta para nós. Para mim, o que encoraja eu nas dificuldades é lembrar de Cristo, quero lembrar de Deus, quero manter a minha fé, quero de não desmorecer. Lógico que na dificuldade você fica abalado, quero a sua alma, seu espírito, quero se entristecem, mas não deixem de acreditar em Deus, quero de se ajoelhar no chão, botar essa questão para Deus, conversar com Deus, quero que Ele ouvirá, que o Senhor o ouvirá. E foi o que eu falei no começo do vídeo. Todos esses valdenses, os albigenses, morreram por Cristo. Morreram por sua fé. Por isso que você, na dificuldade, não pode desmorecer. A lição de terça-feira: coragem para permanecer em pé. Pergunta número 4. Que princípio básico se encontra nesses textos? Uma das características dos valdenses e dos reformadores era a lealdade absoluta a Deus, a obediência à autoridade das Escrituras e compromisso com a supremacia de Cristo, não com o papado. A mente deles estava cheia de histórias de fé e coragem. Eles podiam dizer: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Isso está em Atos capítulo 5, versículo 29. Eles compreenderam que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Isso está em Efésios capítulo 6, verso 10. Levaram a sério o conselho de Jesus: conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Em vez de submeterem às tradições romanas, esses fiéis tiveram a coragem de defender as verdades da palavra de Deus. Os valdenses foram um dos primeiros grupos a obter a Bíblia em sua língua. Jean Liger, um valdense que fazia cópias da Bíblia à mão, escreveu um comprovante relato que inclui desenhos sobre essa atividade deles. Os valdenses copiavam secretamente as escrituras em suas comunidades montanhosas no norte da Itália e no sul da França. Jovens eram instruídos por seus pais a memorizar grandes porções das escrituras. Equipes de copistas da Bíblia trabalhavam juntas. Muitos desses jovens viajavam na Europa como mercadores compartilhando a verdade. Alguns se matriculavam em universidades e, à medida que a oportunidade surgia, compartilhavam parte das escrituras com os colegas. Guiados pelo Espírito Santo, quando sentiam a receptividade de alguém sincero,
distribuíam partes da Bíblia. Muitos pagaram por sua fidelidade com a própria vida. Embora os valdenses não se entendessem todos os ensinamentos bíblicos, eles perseveravam a verdade na palavra de Deus por séculos, compartilhando com outros. A verdade dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Provérbios capítulo 4, verso 18. Salomão comparou o caminho pelo qual Deus conduz seus filhos a um sol que se releva. Se Deus simplesmente acionasse um interruptor cósmico e o sol brilhasse instantaneamente, com todo o seu poder nos cegaria. Depois que a escuridão engoliu o mundo por séculos, Deus levantou homens e mulheres comprometidos com a sua palavra que continuaram a buscar mais luz. A pergunta no rodapé: como podemos, refletindo a luz de Cristo, resplandecer em sua comunidade? Se você está em comunidade, se você está diante da sua família, fala de Cristo. Fala com alegria, fala com amor sobre Deus, sobre seu Filho Jesus Cristo. Fala de suas leis, mandamentos, fala de profecias. Não deixem de falar. Não deixem de perseverar. Busquem. Não escondem. Fala. Se expõem. Fala de profecias. Fala do amor de Deus. Fala da sua palavra. Fala do amor de Deus a todos nós. Que mesmo na tribulação, que mesmo que você está passando, Deus te ama. Ele não vai te abandonar. A lição de quarta-feira, a estrela da manhã da reforma. Pergunta número 5. Que atitudes de Davi e Jeremias em relação à palavra de Deus foram a pedra angular da reforma? Uma das verdades recalcadas pela reforma foi a alegria trazida pelo estudo das Escrituras, o que não era um exercício penoso, legalista nem rígido, mas um deleite. Ao estudarem as Escrituras foram transformados. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. John Wycliffe. Foram elas que fizeram ele ser o que foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescor e vigor a todas as capacidades. Expande a mente, aguça a percepção e amadurece o discernimento. O estudo da Bíblia enobrece todo o pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo consegue fazer. Dá estabilidade de propósitos, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a alma. O estudo fervoroso reverente das Escrituras, colocando a mente do estudante em contato direto com a mente infinita, daria ao mundo pessoas de intelecto mais forte e mais ativo, e de princípio mais nobres do que o que já existiriam, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. A serva do Senhor escreveu esse texto, Ellen G. White, no Grande Conflito, páginas 78 e 79. A pergunta número 6. Que conselho Paulo deu a Timóteo a respeito da palavra? Os reformadores desejavam compartilhar a verdade que alegrava seu coração. John Wycliffe passou a vida traduzindo a Bíblia para o inglês por 2 razões. A palavra o transformou e o amor de Cristo o motivou a compartilhar o que aprendeu. Antes de Wycliffe, havia muito pouco da Bíblia em inglês. O reformador morreu antes que Roma chegasse até ele. Mas o papado desenterrou seus restos mortais, queimando-os e jogou suas cinzas no rio Sifte. Mas assim como essas cinzas foram espalhadas pela água, a Bíblia, a água da vida, se espalhou por toda parte como resultado de sua obra. Desta forma, Deus usou a estrela da manhã da reforma. Quer dizer, não é ofensa para os católicos. Os católicos não se sentem ofendidos, mas é a história. A história comprova. Os historiadores não iam mentir sobre isso, porque eles ganhavam com isso.
Eles não podiam mentir. A história está aí. Muitas pessoas falam, mas isso não aconteceu. Cara, eles morreram porque, cara, teve ímpios, cara, foram terras vizinhas, cara, que eram ímpias, adoravam os deuses, cara, que fizeram isso. Não, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, na Idade Média, 1260 anos, de 538 a 1798, oprimindo ao povo de Deus. Idade Média, idade escura, de trevas. É muito sério isso, povo de Deus. Católicos não se sentem culpados. Cara, vocês são sinceros de coração. Vocês buscam a Deus. Eu fui católico já. Quero vi por anos essa sinceridade, essa busca. Não se deixe, cara, se entristecer por isso. Apocalipse 18:4 fala certamente, que é a palavra que eu amo. Sai dela, povo meu. Sai dessa dominação. Se você não quer mais frequentar igreja nenhuma, mas permanece em fé em Cristo, que é isso que importa. Nós somos a igreja. Nós somos o templo. Nós temos que manter fiéis a Cristo. Não templos que você vai lá depositar a sua fé. Já a fé que você tem, que você vai lá só para abastecer-se. Se você não quiser mais frequentar templos nenhum, mas se mantenha fiel. Busque a verdade. Tem vários livros que mostram a verdade, a principal, Bíblia Sagrada, que mostra a verdade. Então, não fique na mentira. Volte para a luz, volte para a verdade, volte para o primeiro amor. A lição de quinta-feira, animados pela esperança. Pergunta número 7. Como os crentes da Idade Média experimentaram a realidade do grande conflito? O que encorajava os fiéis valdenses durante as perseguições? O que deu a Rus e Jerônimo, Trindade e Latimer coragem para enfrentar as chamas e a espada? Fé nas promessas de Deus. Eles creram na promessa. Porque eu vivo, vocês também viverão. João capítulo 14, verso 19. Consideravam a força de Cristo suficiente para maiores provações da vida. Encontraram alegria até mesmo na comunhão com Cristo e seus sofrimentos. E a sua fidelidade foi um poderoso testemunho para o mundo. E eles olharam além do presente. Sabiam pela ressurreição de Cristo que a morte era um inimigo derrotado. Para eles o domínio da morte foi quebrado. Eles se apegaram às promessas da palavra de Deus e foram vitoriosos. A pergunta número 8. Que garantias essas promessas lhe dão? Como elas nos ajudam nas provações? Rus não vacilou diante da prisão e da injustiça e da morte. Ele definhou-a na prisão por meses. As condições frias e úmidas acarretaram uma febre que quase acabou com a sua vida. No entanto, a graça de Deus o sustenteve. Escrevo esta carta na prisão com as mãos algemadas, dizia a um amigo, esperando a sentença de morte amanhã. Quando o auxílio de Jesus Cristo de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá como Deus se mostrou misericordioso para comigo. Quem escreveu isso foi Ellen G. White, no Grande Conflito, página 90. A admoestação de Paulo é muito relevante. Guardemos firme e confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, verso 23. Assim como as promessas de Deus sustentaram o seu povo, que em eras passadas, ela nos sustenta agora. Com certeza, o que foi no passado é no presente e será no futuro. Deus não muda. Malaquias fala, Deus não muda. Jamais. Pergunta no rodapé. O que significa perder tudo por Cristo? O que se perde?
Isso está em Marcos capítulo 8, verso 36. Eu vou ler já já. O que aprendemos com os valdenses e reformadores que pode nos sustentar no conflito final? O que pode nos sustentar o que os valdenses fizeram? É se manter na fé. É se manter acreditando. Se manter acreditando na promessa de Deus. Vamos ler Marcos capítulo 8, verso 36. Capítulo 8, verso 36. Quem aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, o que adianta, cara, eu ganhar riquezas, ganhar benefícios, ganhar todo, cara, o gozar deste mundo, se eu perder a minha alma? Se eu me perder no tempo final, se eu não ganhar a salvação, vou ter uma morte eterna? Você está aqui nessa terra para ter a morte eterna? Fala para mim, povo de Deus. O que adianta ganhar com as coisas desse mundo? Não adianta nada. É você acreditar. É você buscar. Cara, e você já comprou a sua passagem para a Nova Jerusalém? O que é a passagem para a Nova Jerusalém? É você crer em Deus, aceitar Jesus Cristo em seu coração, viver como Cristo viveu, obedecer às suas leis e sempre andar junto com Cristo. Esta é a grande passagem para você na Nova Jerusalém. Cuidado, povo de Deus. Cuidado que a coisa é séria. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Por meio desses servos, Deus estava guiando o povo para fora das trevas do catolicismo. Porém, havia muitos e grandes obstáculos a serem superados por eles. E ele os guiou passo a passo conforme podiam suportar. Não estavam preparados para receber toda a luz de uma vez, como o impactante brilho do sol do meio-dia sobre os que durante muito tempo permaneceram no escuro, causaria rejeição. Portanto, Deus a revelou aos dirigentes pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Outros fiéis ombreiros deveriam surgir para guiar o povo ainda mais, longe do caminho da reforma. Em outra carta, um padre que havia se tornado discípulo ao evangelho russo falou com profunda humildade aos seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. Acrescentou então estes comoventes conselhos: que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente, e não a posse de benefícios e bens. Cuidado para que não adornar sua casa mais do que a sua alma, e acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres, e não consuma seus bens em festas. Isso está aí no Grande Conflito, páginas 88 e 89. Quer dizer, que você não, faça de sua casa, a sua paixão, a sua adoração. Que você não faça de sua roupa, aquela roupa bonita, aquela roupa que você fica bem, a sua adoração. Que você não faça de seu filho, lógico que você vai amar seu filho, mas venerar tanto, cuidado. Você pode amar o seu filho, seus filhos, mas, primeiro quem você tem que amar é a Deus. Amar a Deus, primeiramente. Depois é você, que você não se amar pode parar, você tem que se amar, você tem que, se amar, junto com o amor que você tem a Cristo. De você acreditar que você vai ser salvo. E depois amar seus filhos, sua família. Mas primeiramente é a Deus.
Que essas palavras, povo de Deus, possam cair em seus corações. Que vocês possam assistir esse vídeo para aprenderem mais o que é que tem que fazer, que tem que buscar, tem que acreditar. Volte para a primeira luz e deixe que Deus encaminhe sua vida na leveza. Deixa nas mãos de Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me como servo. Pôs palavras em minha boca para que eu encoraje esses fiéis, para que eles possam sair de trevas e volte para a luz. Possa sair das mentiras e voltar para a verdade que é a sua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por estar junto comigo neste momento, o dia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e clamo, tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, me fortalece aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal, deixe seus likes, ative o sininho de notificação para ir recebendo o meu vídeo. E me fortalece aqui no YouTube. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E um feliz sábado para todos. Até o próximo vídeo.